Estamos aqui para a apresentação do programa Direito na TV, uma iniciativa da Unisul TV em parceria com o curso de Direito. Meu nome é Lester Camargo e sou professor e coordenador do curso de Direito da Unisul, campus de Tubarão. O programa também é apresentado pelos professores e advogados Maurício Zanotelli e Fábio Routaldo. O programa Direito na TV tem como objetivo discutir temas jurídicos relevantes e de interesse da sociedade, fazendo com que a comunidade conheça melhor o funcionamento da justiça, bem como possa exercer de forma plena a sua cidadania. Nesse sentido, colocamos à disposição de você, telespectador, o e-mail da produção para que sejam encaminhadas as dúvidas, sugestões e as opiniões acerca dos temas aqui discutidos. E no dia de hoje gostaríamos de discutir e comentar os desdobramentos da ação penal que está sendo julgada pelo Supremo Tribunal Federal, o conhecido julgamento do mensalão. E para tanto, temos a honra de receber mais uma vez aqui em nosso programa o Dr. Helder Teixeira de Oliveira, magistrado do Juizado Especial Federal Previdenciário de Tubarão, professor do curso de Direito da Unisul e de vários cursos de pós-graduação. Dr. Helder, são tantas perguntas que fica difícil escolher por onde começarmos. Poderia explicar para o nosso telespectador, para o início de conversa, qual a razão desta ação estar sendo julgada pelo órgão máximo do Poder Judiciário, o Supremo Tribunal Federal, professor? Sim, porque alguns dos réus têm o chamado foro de prerrogativa por função, por serem deputados federais no exercício do mandato. Eu acho que principalmente são esses, não há nenhum senador. Eu acho que quem tem prerrogativa de função ali são alguns deputados federais. O João Paulo Cunha, por exemplo. Né? E aí isso atrai a competência do Supremo Tribunal Federal, porque deputado no exercício do mandato é processado criminalmente pelo Supremo Tribunal Federal. Aí houve uma discussão se os demais réus, que não são parlamentares no exercício do mandato, se haveria necessidade de desmembrar o processo ou não. E o Supremo Tribunal Federal, no início do julgamento, foi a primeira discussão, entendeu que não era o caso de desmembrar para que os outros réus fossem julgados na primeira instância. Houve então uma conexão para julgamento único de todos os réus. Juntamos tudo numa mesma ação e julga tudo junto. Mas depois... Bom, a gente tem que respeitar a decisão da Suprema Corte, porque houve um réu residente em Florianópolis que houve uma nulidade, ele trocou de advogado, alguma coisa assim, e as intimações parece que passou para a Defensoria Pública, e as intimações foram para um advogado, para o outro advogado, e o defensor público fez a sustentação, e o Supremo realmente detectou que houve uma nulidade, que o réu não pôde se defender. E nesse caso desmembrou o processo, mandou para a primeira instância. Então houve aí, me parece, para um lado foi de um jeito, para outros diferente. Não sei se poderíamos falar que há uma total coerência nesse. Perfeito. Mas basicamente é o foro de prerrogativa de função que faz que a ação seja julgada no Supremo Tribunal Federal, porque é um parlamentar, e os outros foram julgados em conexão, com exceção desse que foi desmembrado. Há quem comente que essa prerrogativa de foro seria um privilégio. É mesmo um privilégio, na sua visão, professor, assim, ou às vezes é uma desvantagem? Essa é uma grande discussão, né? E, na minha opinião pessoal, seria mais democrático extinguir o foro de prerrogativa por função e todos serem julgados perante o juiz de primeiro grau, né? Que há também a possibilidade, talvez seja até uma vantagem, de se recorrer até as outras instâncias, porque ao ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal, o julgamento é único, não tem recurso. Vai recorrer para quem? Aí no Brasil nunca é tão assim, né? Porque ainda quem sustente que cabe um recurso chamado embargos infringentes, que eu acho que não cabe, porque é o plenário do Supremo Tribunal Federal. Acho que o único recurso cabível será os embargos de declaração em caso de ter havido alguma dúvida, obscuridade, alguma contradição, aí um recurso bem rápido chamado embargos de declaração. E que mesmo que entenda que existe esse recurso chamado embargos infringentes, seria para os mesmos desembargadores, para os mesmos ministros. Não existe, é por isso que eu acredito que não cabe, embora esteja previsto no regimento interno, não cabe quando é o órgão plenário. Já é o órgão plenário, não tem como recorrer para o mesmo órgão, né? Claro, todos estão ali fazendo parte, né? Perfeito. A decisão seria a mesma? Exato, mantém a mesma decisão dele. A questão interessante, doutor Helder, é o ritual seguido pelos ministros na condução do julgamento e o papel dos advogados, bem como do representante do Ministério Público. O senhor poderia nos explicar, resumidamente, é claro, o papel de cada um desses personagens do mundo jurídico? Eu acho que o telespectador precisaria saber, assim, o que cada um faz nesse papel. Primeiro é importante dizer que o julgamento, ali é o ápice, é o julgamento, mas o processo tramitou
já por vários anos. Houve uma sessão, houve sessões para recebimento da denúncia, houve defesa prévia, houve a produção de provas, oitiva de testemunhas, e agora nós estamos na sessão de julgamento, mas o processo, a defesa já vem sendo feito e a instrução há anos. O Ministério Público, no caso que atua perante o Supremo Tribunal Federal, é o procurador, o órgão do Ministério Público é o Procurador-Geral da República, que é o titular da ação penal pública incondicionada. Então, os crimes são de ação penal pública, porque envolvem corrupção de funcionário público, peculato, que é o desvio de dinheiro público, certo. Lavagem de dinheiro, são crimes cuja atribuição da ação penal, né, a legitimidade ativa é do Ministério Público. E os advogados, cada um dos réus tem seu defensor. A maioria são um defensor para cada réu, porque pode haver conflito de interesse na defesa, né? Faz a sua parte, cada parte. Todos têm direito à ampla defesa, né? Ninguém pode ser condenado sem o justo e o devido processo legal. E os advogados fazem o trabalho deles de defender o seu cliente. Então é interessante que as pessoas possam entender que aquilo ali o julgamento não começou agora, esse mês passado, né? Na verdade, é algo que já vem se arrastando, vem sendo produzidas provas e tudo mais, para que agora chegue à sentença, efetivamente, à decisão, melhor dizendo. E que se tratando de órgão colegiado, tribunal, há um julgamento público, uma sessão de julgamento, né? Depois do processo tramitar. Em primeira instância, não, o processo tramita e o juiz julga sozinho em gabinete, mas o processo tramitou por vários anos. E nos órgãos colegiados, nos tribunais, é isso, o processo tramita, tem vários e vários atos, até culminar com a sessão de julgamento, onde os advogados podem fazer a sustentação oral. O que eles estão fazendo ali não é o primeiro ato de defesa, é o último ato de defesa, a sustentação oral perante o tribunal, antes dos ministros proferirem seus votos. Perfeito, perfeito. Obrigado pelos esclarecimentos, professor. No próximo bloco nós continuaremos então com o nosso assunto, o caso do mensalão no julgamento do Supremo Tribunal Federal. Não saia daí.